Hoje eu vou falar sobre a morte da cachorrinha Jaspe, do Jorge Luis Ruiz. Ele é natural da Venezuela e ele se mudou para o nosso país, o Brasil, em 2014. A Jaspe, ela fazia as apresentações junto com o seu dono. A história desses dois é uma história de arte, superação e amor, e eu tenho muitas coisas importantes para falar para todos vocês sobre o caso da Jaspe. Para quem não conhece o perfil, eu vou mostrar para você e você fala para mim depois se é ou não é uma coisa muito especial. Mañana va a ser mejor, ¿oyó? Mañana va a ser un día lindo, va a ser próspero, va a ser maravilloso. No podemos desistir. Mañana van a acontecer cosas lindas en nuestras vidas. Hay que declarar, ¿oyó? Hay que tener fe. No podemos desistir. Dios va a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas, en tu vida. ¿Oyó? Usted tiene que declarar. Todos tenemos que declarar todos los días. Hay que agradecer. Hay que ser grato por el día a día. Nunca reclame, no murmure, no se queje, no se queje. Siempre agradezca todos los días. ¿Vio? Mañana va a acontecer cosas lindas. Espero que estén muy bien ustedes, sus perritos, sus bichinhos, todo el mundo. No nosso dia a dia, a gente tem cargas leves, cargas pesadas, mas é como eu sempre costumo dizer, que os animais são anjos aqui na Terra e eles vieram realmente para nos ajudar a superar essas dificuldades do dia a dia. A história da Jaspe com o Jorge, ele é uma história muito bonita, porque quando ele veio para o Brasil, ele passou por dificuldades, ele e a esposa dele, e está relatado aqui no perfil dele que ele chegou a dormir na rodoviária de Manaus. E ele, nessas indas e vindas na rua, ele encontrou a Jaspe. E a Jaspe foi uma cachorrinha que ele não tinha com quem deixar nas apresentações de estátua viva que ele fazia pelas ruas. Então ele começou a levar ela para o trabalho. Mal sabia ele que a Jaspe, ela começaria a fazer o que ele faz. Ela começaria a ficar imóvel nas apresentações. Quando as pessoas dão dinheiro para ele se mover, como boneco de lata, como boneco pescador, a Jaspe, ela também se move. Ela coloca o pescoço para cima e ele dá um beijo na cara da Jaspe. É muito legal, é uma conexão que existia ali muito forte. Y si Dios quiere, Jaspecinha va a estar muy bien, 100% bien de su corazoncillo. Para los que no estaban sabiendo, él estaba con problemas del corazón y bueno, hoy en día está en un tratamiento que va a ser por vida y vamos a cuidar muy bien. Eles faziam apresentações na Praça do Ferreira e no Beira-Mar, em Fortaleza, no Ceará. E diante de um fato desses, né, um cara que faz estátua viva junto com uma cachorrinha que também fica imóvel, era meio que impossível eles não viralizarem nas redes sociais. E sim, o perfil deles se tornou conhecido nacionalmente. Eu, por exemplo, acompanho desde 2020. Assim como existem muitas pessoas que amam o trabalho, amavam o trabalho dos dois, existem pessoas também para criticar. Eles foram alvo de muitas críticas, principalmente o Jorge, dizendo que ele maltratava, estava submetendo a Jaspe a maus tratos, porque ela trabalhava várias horas por dia, porque ela não tinha abrigo nem do sol, nem da chuva. E apesar de todo esse sucesso, ele ainda teve que rebater essas críticas e mostrar que ele sim cuidava muito bem da cachorrinha e que ele prezava pela saúde e boa manutenção dela. Mas a gente sabe que gente para criticar existe em todos os cantos. Você pode ter uma lojinha e ter um gatinho em cima do seu balcão que gosta de ficar na sua companhia o dia todo, que vai vir um alecrim dourado e vai falar que você está fazendo maus tratos com o gato, que ele não pode estar ali, papapi, papapá e coisa e tal.
Mas como fica uma pessoa quando uma cachorrinha que era tão próxima assim do seu dono vai embora? O que acontece com a cabeça dessa pessoa que fica e que lutou tanto pela vida dela, lutou tanto pelo tratamento que ela vinha enfrentando, um tratamento cardíaco que ela vinha enfrentando para ficar bem, levava no veterinário, fez todo o tratamento, fez tudo certinho, era sua companheira de trabalho, sua companheira emocional, sua companheira de vida também? Como que fica a cabeça de uma pessoa dessa depois da ida do seu pet querido? Vamos ver o vídeo que ele publicou aqui nas redes sociais dele. Nunca la voy a olvidar. Nunca, yo la amo mucho. Javi murió. Se murió la cachorrilla. Yo la cuidé. Yo hice todo, yo la amé. Ella murió. Pero yo hice todo, yo la amé, Señor. Señor, mi perrita murió, gente. Mi perrita murió. Mi perrita murió. Murió, gente. Yo la amé, la cuidé, hice todo lo posible para cuidarla. Murió. Gente, vocês vão me desculpar nesse vídeo, é que eu sou meio fraca pra essas coisas. Sabe por quê? Porque eu considero demais os animais que já passaram na minha vida, eu considero os animais que eu cuido lá no pet shop, eu considero os animais fiéis escudeiros dos seres humanos. Eles estão aqui para o que deve eles são cães de serviço, são apoio emocional, eles dão muito mais do que a gente devolve para eles. Então, assim, a perda de um pet tão próximo é uma coisa que mexe muito comigo. Sempre quando eu perco um pet, eu fico muito bagunçada durante vários dias e é muito difícil a superação assim em pouco tempo. E eu vou falar algumas coisas para você que chegou até esse ponto do vídeo, que tem pet ou que já passou por alguma perda e que talvez você já esteja sofrendo a dor da perda antes mesmo do seu pet ir embora. Aí a gente fica pensando assim, nossa, ele não pula mais, ele não corre mais, ele não tá me ouvindo bem, ele não tá enxergando bem. Aí você já começa a sofrer por antecedência. Você já começa a não encarar aquilo como uma outra fase, como uma fase sênior. A gente já começa a encarar aquilo como a dor da perda. Puxa, daqui a pouco ele não vai estar mais aqui, o que eu vou fazer? Eu sou muito apegada, eu não quero ter outro cachorro. Isso é muito, muito comum de se ouvir lá no pet shop. Não, eu sofri demais quando eu perdi o meu cachorro, eu não quero ter outro. E eu entendo perfeitamente quando uma pessoa fala isso pra mim. Eu mesma já falei uma coisa dessas, mas eu consigo chegar em casa sem um rabinho abanando? Eu consigo chegar em casa agora sem uma gatinha trançando nas minhas pernas? Eu não consigo. Eu sou uma pessoa muito apegada a bicho e por mais que eu sofra quando eles vão, eu sempre tenho que ter um serzinho desse do meu lado. E nós temos que respeitar essa dor da perda da pessoa. O Jorge, ele vai precisar de muito apoio, de pessoas que ouçam o que ele tem a dizer, de pessoas que realmente não julguem. Ah, mas é só um cachorro que morreu, é só um gato que morreu, certo? Mas é o cachorro e o gato que tava com a pessoa 24 horas por dia. Ninguém consegue ficar colado 24 horas por dia em outra pessoa, mas a gente consegue ficar 24 horas colado em um pet, em um animal, não é? Fala se eu tô mentindo. Não tô. E aí você não vai mais ter aquilo. E quando o pet se vai, ou quando você perde uma coisa muito significativa pra você, você meio que desorganiza a sua vida. Quando você perde um parente, uma pessoa, um amigo, você fica triste, você desorganiza a sua vida. Quando você perde um pet que ficava 24 horas perto de você ou as melhores horas do seu dia quando você chega em casa depois do trabalho, você fica desorganizado, você precisa de um tempo para organizar de novo as suas emoções, para organizar de novo a sua rotina, para organizar de novo
a sua maneira de ser feliz, a sua maneira de encontrar a sua paz novamente. Então, não é de um dia para o outro que você vai conseguir isso. Você vai levar tempo. E uma coisa que eu digo para todo mundo que perde os pets é que eles têm o direito de ficar doentes, eles têm o direito de morrer, eles vivem menos do que você. E não se prive do direito de ter outro pet porque você vai sofrer. Você tem que pensar que o que eles nos dão são muito maior do que a gente devolve para eles. Eu fui no salão do automóvel ver carros antigos esse final de semana e eu me deparei com um carro chamado Dodge. E eu sempre achei esse carro muito da hora. E aí eu coloquei o meu nome de um vira-lata muito querido que eu tive, de Dodge. E eu até tenho um vídeo, eu vou deixar linkado aqui, que eu fiz em homenagem ao meu Dodge. E eu lembrei dele na hora. E sempre quando eu lembro dos meus cães que se foram, que tiveram uma ótima vida do meu lado e eu tive ótimos momentos ao lado deles, eu procuro honrar a lembrança deles. Como que eu honro a lembrança dos meus pets que se foram? Eu faço um Pix para uma ONG, eu ajudo os cães de rua a se alimentarem, eu dou banhos solidários lá no pet shop para os cachorrinhos que precisam ser doados, precisam ficar bonitinho nas feiras. Aliás, eu tenho um projeto de membros aqui no canal que toda a renda é destinada a isso. E essa é a minha maneira de honrar os pets que se foram, que deram tantas alegrias pra mim, né, durante o tempo que eles ficaram do meu lado. E eu aconselho você a fazer isso também. Isso daí ameniza a dor. Isso daí faz com que você sinta que você tá honrando a presença que eles deram pra você enquanto eles estavam aqui nessa terra. E se você é o tipo daquelas pessoas que falam: ah, mas eu senti mais a ida do meu pet do que a ida de um parente quando morreu. Não se sinta culpado por isso, porque só o seu pet que te acompanhou aí na sua estrada, na sua vivência diariamente. O parente não te acompanhou, então isso daí é normal que você tenha na sua mente que o seu pet é mais merecedor do seu carinho do que a outra pessoa que às vezes nem te ligava para desejar um Feliz Natal, um Feliz Aniversário ou para perguntar se você estava precisando de alguma coisa. Eu desejo para esse venezuelano que veio aqui para o nosso país Brasil na procura de uma vida melhor e foi abraçado pelo povo brasileiro, pela nossa nação, eu desejo que você encontre a sua paz no seu coração novamente, que você consiga organizar a sua vida novamente, e eu te parabenizo por ter adotado a Jaspe, por ter cuidado muito bem da Jaspe, por ter feito um perfil tão lindo e maravilhoso, falando todos os dias para as pessoas da sua própria espécie. Se hoje não foi bom, amanhã vai ser melhor. Ela se foi. Na madrugada, em silêncio, a cachorrinha que emocionava Fortaleza parou de respirar. Jaspe não fazia truques. Ela fazia arte. Ficava imóvel ao lado do tutor, como uma estátua viva, dourada como o sol do Ceará. Gente passava, se encantava. Criança sorria. Muita gente chorava. Ela não falava, mas dizia tanto. Com os olhos, com o corpo quieto, com a entrega. Foi pequena no tamanho, mas gigante no impacto. Levou amor a quem não tinha. Deu beleza ao que era rotina. Foi consolo em dias nublados. Hoje, o artista está sozinho na calçada, mas ninguém pode apagar o que ela deixou no coração de quem viu. Jaspe era arte. Jaspe era amor quietinho, desses que não grita, mas transforma tudo ao redor. E agora, ela descansa. Mas sua presença ainda mora em cada memória de quem parou por um instante e viu um milagre dourado acontecer bem ali, no meio da rua,